Boa tarde, pessoal. Estou aqui de volta com mais um vídeo, desta vez para refutar esse youtuber, cartunista e outros talentos chamado Maurício Ricardo, do canal charles.com.br. Mas calma aí, sossega, como diz o Rafael de Ideias Radicais, respira. Se você é fã do Maurício Ricardo, saiba de uma coisa: isso não é um vídeo de haterismo, até porque, veja, eu curti esse vídeo dele e eu sou um inscrito do canal do Maurício Ricardo. Eu conheço o Maurício Ricardo há muitos anos, quer dizer, conheço o trabalho dele, não conheço pessoalmente de forma alguma e não tenho contato com ele. Mas eu venho acompanhando o trabalho dele desde, se não me engano, 2003, quando as charges dele ainda eram charges com balões. Eu acompanhei as charges deles falando mal de FHC, falando mal de Lula, falando mal de Dilma, tantos os personagens. Gostei muito da série de anime que ele fez, do Toninho. Então, vocês que conhecem ele sabem do que eu estou falando. Então, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho do Maurício Ricardo. Através desse vídeo e outros cantos eu vi que ele tem um posicionamento, mesmo que seja de esquerda, segundo ele mesmo se afirmou de esquerda e dá para perceber no teor de suas postagens. Eu digo isso tanto a vocês como aqueles que estejam assistindo que não gostam muito dele. Ele não é esquerdista. Esquerdista é o pessoa de esquerda que tem aquele lado mais fanático, é um lado mais militante, enquanto que ele tem uma cabeça mais no lugar. Mas isso não impede de falar algumas coisas erradas de vez em quando. E nesse vídeo é justamente por isso eu estou comentando, porque o assunto é nazismo, de esquerda ou de direita. Então antes eu até quero comentar sobre isso. Eu vou tentar não falar demais, para o vídeo não ficar muito longo, mas que fique claro que todos os comentários aqui são pertinentes a este vídeo aqui, porque o nazismo tem que ser de esquerda. Não são comentários referentes a toda a vida, toda a pessoa do Maurício Ricardo, certo? Dito isso, vamos começar avaliando especificamente o que Maurício Ricardo falou nesse vídeo público de 18 minutos e 37 segundos. E outra coisa, se você estiver assistindo isso, Maurício Ricardo, que eu acho muito difícil, meu canal é muito pequeno, mas vamos supor que você está assistindo. Se você tiver algum problema de eu estar mostrando sua imagem, não tem problema, me avisa, tá? Amigavelmente eu vou e censuro a sua face, tá certo? E em relação às críticas, encare como críticas construtivas. Eu estou combatendo e debatendo ideias, não estamos trocando farpas de forma pessoal. Dito isso, vamos começar. Fala galera, eu sou o Maurício Ricardo e vou tentar responder por que de repente no Brasil ficou tão importante para a direita e para a esquerda discutir onde se situava o nazismo no espectro político. Se você for fechar com a maioria esmagadora dos especialistas, os que realmente se debruçaram sobre pilhas de documentos de época e dedicaram suas vidas ao tema, essa discussão é ridícula. Para eles, e por favor não vá embora sem ver o vídeo inteiro, se a sua posição for divergente, porque eu vou tentar explicar uma coisa importante aqui, e essa questão de ser de direita ou esquerda fica até periférica, perto do ponto que realmente importa ao Brasil. Para eles, para os verdadeiros estudiosos, nazismo é o exemplo mais infame de extrema-direita. Repare uma coisa interessante. Ele fala os verdadeiros estudiosos, ou seja, sua visão ela já está enviesada, porque você acredita nisso e você está falando que os verdadeiros estudiosos pensam assim. Mas tudo bem se você pensasse assim, seu direito. Só que você está impondo essa visão e está dizendo que só os verdadeiros acreditam que ele é de extrema direita. Só que você for olhar tanto os argumentos de muitos desses caras, tanto e incluindo vocês não têm um argumento que mostre assim, a direita é isso, 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 e consequentemente nazismo é de extrema direita. O que eu mais vejo são distorções e espantalhos sobre a direita. Vocês parecem saber muito o que é a esquerda, mas você não sabe muito o que é a direita. Então, vocês acabam acusando a direita de várias mazelas do mundo. Mas o Maurício Ricardo não foi tão ruim nesse ponto aí. Vamos continuar o vídeo. E ponto. E calma, não é um professor comunista da USP falando isso. Eu sei que se você for fã do Olavo de Carvalho e do Metaleiro Irritadinho, que tem um canal de política, música, humor, ajuda comunitária e treta news, não necessariamente nessa ordem. Então você está falando indiretamente do seu Nando Moura, né, seu Maurício Ricardo? Vale ressaltar uma pequena coisa que você falou sobre ele e que por sinal você vai tentar acreditar que não está falando, vai tentar
mostrar às pessoas, não, eu não estou necessariamente falando isso, que eu vou ser curto e grosso, dizer que nós, alguns de nós somos nazistas ou temos ideias nazistas, mas você tem esse post incriminante que você fez no seu Twitter, que eu vou mostrar aqui, fazer até uma transição aqui. Mas enfim, vamos continuar. Você foi catequizado para nem chegar até aqui, mas fica. Até para aprender a responder os babacas que nem eu, ou canalha, ou burro. Não acho você canalha, nem babaca, nem burro, Maurício Ricardo. Na verdade, você é um cara inteligente. Agora, eu vou falar várias vezes, talvez em vários vídeos meus. Até mesmo as pessoas inteligentes são capazes de falar merda. Desculpa a expressão, gente. Então, cabe a nós estarmos ouvindo cada um, argumentando, raciocinando e mostrando os pontos fracos um do outro, não é verdade? Vamos continuar. Viado, esquerdopata, isentão, tudo isso que vocês escrevem nas minhas redes sociais. Que, diga-se de passagem, eu acho que é um pouco injusto em relação a você. À medida que você for prosseguindo no vídeo, eu percebi que você não tem muita cara de isentão. O que é um isentão? Ao meu ver, isentão é o que? A pessoa se isenta de se posicionar. Ela quer se arrogando de dizer que não tem polarização, que não tem posicionamento. Ela como se colocasse acima do bem e do mal, acima da direita e esquerda. E ela parece que está acima de tudo isso e consegue falar dos dois. Claro, uma pessoa pode poder falar dos dois, mas sendo bem posicionada. Mas o isentão ele não se posiciona. Mas na verdade ele está em um lado, ele só não manifesta. Você, Maurício Ricardo, já manifestou seu lado várias vezes, então você não é um isentão. Veja, gente, que eu vou fazer críticas muito sinceras e também elogios sinceros. O que Maurício Ricardo falar de procedente, eu vou mostrar. Mas o que foi improcedente, eu também vou falar. Mas vamos continuar. Eu não sou eleitor do Lula, que para mim já deveria estar preso, junto com o Fernando Henrique, o Aécio, o Temer, o Alckmin ou qualquer bandido cujo nome eu tenha me esquecido. Vou deixar claro agora, isso é uma mensagem principalmente para aqueles que estão ouvindo meu vídeo, que na verdade são contra o Maurício Ricardo, que estão basicamente do meu lado. Você pode pensar que ele está falando uma demagogia aqui, né? Tá, é moda falar mal do Lula, é moda falar mal desses caras, é moda dizer que corrupto tem que ser preso, então esse cara tá cumprindo tabela porque ele não quer receber um hate no seu canal e quer agradar todo mundo. Não. Maurício Ricardo, se você for acompanhar suas chaves, ele realmente meteu o pau em todos eles. Existe um grande histórico de vídeos onde ele ironiza vários desses políticos. Então eu posso dizer com muita convicção que o que ele está dizendo é sincero, certo? Então isso aí é um ponto positivo a seu favor, Maurício Ricardo. Mas suas besteiras ainda vão chegar. Não se acostume. Porque eu não tenho bandido de estimação e nem acho que a impunidade de um lado dá alvará para o outro lado roubar. Concordo. Eu sou formado em História, mas calma também, quero deixar registrado. Eu larguei o curso na Federal, mesmo tendo passado em primeiro lugar, para terminar numa faculdade paga, porque não aguentei as aulas com um professor comunista que tratava aluno feito idiota. Então existe... Muito bom. Então você percebe que há uma doutrinação, não é? Agora haverá outros momentos para falar sobre doutrinação marxista, mas vou continuar. Catequização nas faculdades, sim, ou pelo menos existia quando eu fiz nos anos 80. Mesmo sendo um cara que tem formação acadêmica na área e curte muito a história da Segunda Guerra, para não errar, quando veio esse papo sobre nazismo, eu voltei humildemente aos meus tempos de estudante para ver se tinha mudado alguma coisa. Eu pesquisei, busquei as correntes, quem estava dizendo o quê, e decidi me alinhar com laureado PhD de Cambridge, cavaleiro do Império Britânico por sua dedicação à educação. E olha que aceitar a medalha da rainha não é bem comportamento de esquerda. O John Lennon ganhou a dele, mas devolveu depois. Enfim, esse cara que eu fui atrás é reconhecido como um dos maiores especialistas em nazismo. Escreveu a obra mais abrangente sobre o tema, uma trilogia. Olha as belezuras. E ele é tão foda que foi testemunha especialista no processo que condenou um outro historiador revisionista que negava o Holocausto, a cana. Enfim, é o mestre que o juiz e os judeus chamam quando querem saber sobre nazismo, tá bom? O autor é o Richard J. Evans, de quem eu me dei o trabalho de debruçar sobre essa belezura que eu mostrei pra vocês. Nome é familiar, mas não conheço a obra dele. Grossos volumes, muito gostosos de ler, mas bem áridos para quem acha que o guia politicamente incorreto da história e suas simplificações são o melhor. O Gênese, a Glória e a Queda do Nazismo. Tá tudo nesses 3 livros aí. Ele vai buscar referência lá no primeiro Reich, ou Reich. Fiquei curioso quanto a esse livro. Com Carlos Magno até o segundo Reich, do Bismarck,
para chegar no pangermanismo, o sentimento nacionalista e antissemita que inspiraria a turma do Hitler a formar o seu Partido Nacional Socialista e propor o Terceiro Reich. Como eu já disse, o Evans não deixa nem margem de dúvida. Tem gente que fala que o Hitler propunha uma terceira via, mas eu e a grande maioria dos caras que levam o tema a sério fecham com Richard J. Evans, desde sempre. O nazismo era um movimento nacionalista, xenófobo, totalitário, de extrema direita, o extremo oposto do Stalin. Mas como ambos eram governos totalitários, fica fácil para a gente cega por ideologia ou má intencionada tentar fazer uma mistura botando os dois genocidas no mesmo saco. Tipo assim, mas Ricardo, vou falar depois mais em detalhes sobre isso, mas Stalin e Hitler são muito mais parecidos do que você pensa. Inclusive, eu não me lembro qual é o nome do livro exato, eu vou colocá-lo aqui na tela para poder, quando eu me lembrar, quando eu estiver editando o vídeo, mas se não me engano o livro se chama Hidra Vermelha ou Dictators, porque eu ainda preciso ler muitos livros ainda, tem vários que eu ainda não li. Nesse livro é descrito que o Hitler e o Stalin possuem sistemas muito parecidos. Inclusive existem fotos que mostram a saudação que fazia o Stalin muito parecida com a saudação de Hitler. E existe outro escritor que tem uma denúncia de que o Hitler teria sido uma cria do Stalin. O Stalin criou Hitler para poder criar a Segunda Guerra Mundial. Pesquisem mais sobre isso aí. Agora o que acontece? Beleza, o Evans disse que é de extrema direita. Isso não quer dizer que seja um fato, cara. Isso é falácia da autoridade. Óbvio, eu preciso me debruçar no que ele falou, nos seus argumentos, para poder atestar 100% de certeza que ele está errado. Eu acredito que ele esteja errado, por quê? Porque todos os argumentos teóricos que eu vi que apontam o nazismo como de extrema direita, eles têm mostrado muito falhos. Por quê? Porque eles colocam uma direita espantalho, não é a direita de verdade. Já vou deixando claro. A melhor definição de esquerda e direita para hoje em dia é o que? A esquerda se aproxima do socialismo e a direita se aproxima do capitalismo. Porque a esquerda ela é anticapitalista. Então é bem evidente que o lado oposto à esquerda ele vai se aproximar do capitalismo. E aí você tem uma série de implicações nisso aí. Quer dizer que a esquerda, por causa que precisa do socialismo, o socialismo precisa de um Estado forte, porque o socialismo é uma ideologia, um sistema artificial, enquanto que o capitalismo é um sistema mais aproximado da realidade. Então, esquerda, mais socialismo, menos capitalismo, mais Estado. Direita, muito menos socialismo, mais capitalismo e menos Estado. Isso aí é uma noção básica e intuitiva do que é esquerda e direita. Se você discorda, então você tem que ser obrigado a definir o que é direita. Porque o que eu mais vejo é pessoal de esquerda que não sabe nem o que é direita. Muitos deles colocam a direita como um negócio degradante, como tudo que é de ruim. E sinceramente eu espero que não seja o seu caso, Maurício Ricardo. Mas vamos continuar. Inclusive, quando se fala que eles eram dois lados da mesma moeda, eles não eram dois lados da esquerda. Eles eram o extremista da direita e o extremista da esquerda. A moeda é o totalitarismo, que tira as liberdades individuais, censura a imprensa, faz a cabeça da massa manipulando seus medos e aspirações e não deu certo em lugar nenhum. Esse é o primeiro problema da sua argumentação. Ainda não é uma besteira grande. Você ainda vai falar as besteiras. Eu já vi esse vídeo antes, tá? Totalitarismo advém de um Estado grande, um Estado controlador. O capitalismo, ele depende de um Estado não interventor, de um Estado livre. Um Estado que tenha pouca ou nenhuma intervenção na economia. Um Estado assim é um Estado fraco que se aproxima do Estado mínimo. Esse Estado não tem como ser totalitário. Então, isso a lógica que você obtém disso aí é que Estados grandes é que são levados ao totalitarismo. Então, meu amigo, pensando assim, como você vai conceber um Estado de direita que seja totalitário? Ele terá que convergir para a esquerda primeiro. Então já começa aí o problema, mas óbvio que esse não é o único argumento a favor do nazismo ser de esquerda. Mas vamos continuar. Mas por favor, não vai embora ainda, esse vídeo não é para discutir isso. Eu pretendo discutir por que disso. Só que mesmo você dizendo que vai discutir o porquê de que o pessoal quer empurrar o nazismo para a esquerda, que na verdade eu não concordo, não estão empurrando para a esquerda, estão categorizando corretamente, você vai falar alguns argumentos sobre isso e eles vão ser péssimos, desculpe. Mas vou mostrar quando ele falar. Vamos abrir um parêntese. Se você quer ser um direitista que insiste na tese do nazismo ser de esquerda, de cara eu diria para você parar de passar vergonha dizendo que se tem socialista no nome é porque é socialista. Eu concordo.
Só dizer que é socialista, que o cara tem um nome socialista, não quer dizer que ele é socialista. Está certo. Só que você vai depois dizer um argumento que é tão ridículo quanto isso, Maurício Ricardo. Só aguarde e veja. Olha o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, chamando seu país de República Popular Democrática da Coreia. O socialismo aparece no nome do partido nazista por uma série de razões que estão muito bem explicadas nesses 3 livros, mas você pode procurar em outros. E é um tema longo e complexo para um vídeo de YouTube e Facebook. Concordo. Mas basta dizer que judeus e comunistas foram igualmente exterminados pelos nazistas, junto com gays, ciganos e deficientes. E aí está o seu primeiro argumento, que foi estúpido. Vamos lá. Então você está dizendo que pelo fato de ele ter perseguido os comunistas e ter perseguido outras minorias, ele não é de esquerda. Por favor, cara. Quer dizer que o cara se opor ao comunista, automaticamente ele não é comunista? Para começo de história, veja Lenin e Stalin. Stalin perseguiu Lenin. Lenin foi deposto por Stalin. Eles se odiavam, um matou o outro. E Stalin assumiu o poder. Quer dizer que um deles era de direita. E vamos para um exemplo mais próximo, PT e PSOL. O PSOL saiu do PT. PSOL é direita ou é o PT que virou direita? Nenhum dos dois deixou de ser direita, mas os dois parecem se odiar na maior parte do tempo, apesar de se alinharem em algumas causas fundamentais, principalmente hoje em dia, né? Narrativa do golpe e tudo mais. Mas enfim, o fato de se opor a comunistas não quer dizer nada, Maurício Ricardo. Isso é um argumento ridículo, porque é revolucionário, é ditador totalitário, ele não admite concorrência. E comunistas, socialistas, eles não são uma família feliz. Existem várias vertentes de socialismo e, consequentemente, todas de esquerda. Você tem o socialismo marxista, você tem o socialismo fabiano e, hoje em dia, você tem um granchista, advindo do Antônio Gramsci, que é um socialismo que aboliu a revolução armada e, para eles, a revolução é cultural. Tudo isso é socialismo e eles não concordam entre si. Então, isso não foi um bom argumento, foi muito estúpido. Foi tão estúpido quanto dizer que nazismo é de esquerda só porque tem o nome do Partido Socialista. Mas vamos continuar. Físicos e mentais. O Hitler odiava os marxistas e diz isso já na sua autobiografia muito antes de chegar ao poder. É verdade, mas isso não quer dizer que ele não fosse marxista. Veja bem, é a mesma coisa que você falou agora, que por causa que ele está contra os marxistas, então ele não é comunista, ele não é de esquerda, tem nada a ver isso, cara. Até porque, se você for olhar as obras de Hitler e ver o que eles entendem como marxistas, eles chamam judeus de marxistas. Esse foi o jeito que ele teve para poder bater nos judeus, porque ele chamava de marxistas malvadões. Com isso, ele tinha uma desculpa para odiar judeus. Só que se você for olhar a plataforma do partido nazista, ele faz um socialista pirar na batatinha, no bom sentido. Eles vão achar muito legal. Tem inclusive um vídeo que eu vou anexar isso aqui, de um rapaz nos Estados Unidos que usou frases do Hitler em um comício de pessoal do Partido Democrático, que é a esquerda americana, e os caras piraram, conclamaram, acharam massa, e depois ele saiu rindo. Eu fiz eles aplaudirem o discurso do Hitler. Stand here today, a veteran of these United States Armed Forces and a proud 21st century patriot. Yes! I would like to take this opportunity to talk about this oppressive regime and the repressive regime that constitutes capitalism as a whole. We are socialists, we are enemies of the capitalistic economic system for the exploitation of the economically weak. With its unfair salaries, with its unseemly evaluation of a human being according to wealth and property instead of responsibility and performance. And we are all determined to destroy this system under all conditions. Benefit to the community precedes benefit to the individual. This state should retain supervision, and each property owner should consider himself appointed by the state. It is his duty not to use his property against the interests of others among his own people. This is the crucial matter. This American nation will always retain its right to control the owners of property. A policy of laissez-faire in this sphere is not only cruelty to the individual guiltless victims, but also to the nation as a whole. For there is one thing we must never forget. The majority can never replace the man. Life is like a mirror. If you frown at it, it frowns back.
If you smile, it returns the greeting. Donald Trump seems to think that if you tell a big enough lie and tell it frequently enough, that it will be believed. It's not the truth that matters, but victory. The doom of a nation can be averted only by a storm of flowing passion. But only those who are passionate themselves can arouse passion in others. Thank you. So, everyone just applauded Adolf Hitler. Rapaz, ele se alinha muito mais do que você pensa. Bom, aí é que tá. Onde é que essa discussão nos leva? Toda pessoa que tem formação nessa área sabe que o totalitarismo pode ser de esquerda e de direita. Não, amiguinho, não pode ser de esquerda e de direita. Se você entende que a direita é capitalista, então não há como haver totalitarismo em um estado de governo fraco. Totalitarismo só é possível em estados fortes, porque é um estado controlador, é um estado que restringe toda a sua vida. E adivinhe, isso é socialismo. Tem mais de um ditador monstruoso de um lado e do outro do espectro político. Então, se você é de direita e nazismo é historicamente reconhecido pela maioria dos estudiosos sérios como de direita, bastava apenas pensar assim: eu sou de direita, mas não sou da direita radical, da extrema direita que se alinha com o nazismo. Isso é verdade, Maurício Ricardo. Pra mim, tanto faz, assim, no que me afeta, se nazismo é direita ou esquerda. Eu não sou nazista por ser de direita. Só que o problema é a questão da verdade, a categorização verdadeira. Repare que você em nenhum momento especificou que é direita. Mas você insiste em dizer, você usa o quê? Basicamente os estudiosos, os principais estudiosos estão dizendo que é extrema direita, então deve ser extrema direita. Esse argumento é extremamente falho, não passa de falácia de autoridade. Você apenas se vale do nome de uma certa comunidade científica que está dizendo que é assim, então é assim. E você não questiona. E aliás, como muitas pessoas como você e o próprio Leon News, naquela suposta esfarrapada surra que dizem que eles deram no Nando, dizem que a comunidade científica tem um consenso, que todos eles concordam, não há discussão de que nazismo é de direita, extrema direita. Se não há discussão, já é um problema, porque você vê que está tendo um monopólio. Porque toda posição científica ela tem discordância. Se não há discordância, então das duas uma, ou parece uma coisa óbvia demais, o que não é o caso, ou então isso aí é uma coisa onde a contradição está sendo restringida. E você vê muito isso na contradição. Pessoas adeptas, por exemplo, do design inteligente, que já foi dito por muitos, inclusive filósofos e cientistas, como uma ciência, não é de mero criacionismo, mas é colocado como se fosse pseudociência por vários desses povos que cultuam essa cultura cientificista, que só vê naturalismo. Enfim, é um bando de elites que dizem que é isso e pronto, e restringem os que discordam. Se você é anti-evolução, você é um burro. É assim que eles fazem. Mesma coisa com o nazismo de esquerda. Quem diz que é nazismo de esquerda? Ah, não, um estudioso sério diz que é de extrema direita. É isso que vocês fazem. E você cai direitinho nesse conto do vigário, Maurício Ricardo. Giro você se informar melhor. Eu não sou um neonazista, abaixo o Hitler. E na verdade aí já entra o ponto onde eu quero chegar. É por causa deles, dos neonazistas, que os líderes da chamada direita conservadora cristã querem a qualquer custo enfiar na nossa goela abaixo que o nazismo é de esquerda. É porque os neonazistas... O que são os líderes neonazistas, hein, Maurício Ricardo? Dá pra você citar nomes? Essa indireta não foi legal. Eu sei que não foi comigo, mas foi com outras pessoas. Você sabe muito bem. Isso aí foi eu vou usar a expressão, foi uma canalista da sua parte. Você não é um canalha, mas essa sua afirmação específica foi canalha. Você disse que há neonazistas aí que estão influenciando os conservadores cristãos a pensarem como você está dizendo, que nazismo é de esquerda. Então, cite nomes, Maurício Ricardo, porque você está acusando pessoas de serem criminosas. Os nazistas são um incômodo e indesejado símbolo da extrema-direita. E estão aí até hoje levantando suas bandeiras com suástica. Não, amiguinho, como eu disse a você, como você mesmo pontuou, se eles são da extrema-direita e eu não sou extrema-direita, não me afeta. Porque eu não sou eles, eu não sou exagerado. Assim como eu sou uma pessoa que... Eu vou votar em Bolsonaro, eu sou eleitor de Bolsonaro, mas eu não sou um bolsomínio, como dizem, porque eu não vejo acerto em tudo que Bolsonaro faz.
Mas existem os fanáticos, como existem fanáticos até por você, por várias outras pessoas, mas você não tem culpa desses fanáticos. E as pessoas que não são fanáticas por você, elas não são afetadas pelos que são, a princípio. Então não tem nada a ver isso, Maurício Ricardo. E a direita quer ser associada a essa extrema direita. Então é ótima solução dizer, é de esquerda. Fácil, né? Esse revisionismo, claro, não nasceu no Brasil. Isso aí, tá vendo? E revisionismo. Isso aí é o que vocês usam para qualificar quem está apontando o contraditório, mostrando que o pessoal tem afirmado está errado. E vocês reduzem isso a revisionismo, ou seja, o que nós dissemos que é verdade, e vocês não podem dizer que é o contrário. Se vocês estão dizendo que vocês são revisionistas, então vocês estão errados. Essa é a lógica de vocês, é uma lógica muito imbecil. É uma lógica anticientífica, porque restringe o diálogo e a discussão. Se vocês têm tanta convicção de que nazismo é de extrema direita, por que vocês não abrem o leque para que as pessoas que acham que é de esquerda coloquem isso em discussão e debate, e vocês exponham seus pontos, ou mostrando como a direita de fato é isso, e consequentemente sua extrema direita é nazista? Porque o que eu mais vejo são as pessoas que afirmam que é extrema direita não sabem nem o que é direita. Eu vi um documentário da BBC que inclusive colocou o nazismo como terceira via, que ele acertava nas semelhanças com a esquerda, mas a direita não acertava em nenhuma. Inclusive as coisas que ele falava que era em relação à direita eram coisas horrendas, de xenofobia, eu não me lembro de tudo de cor. Mas eu vou colocar na descrição em anexo esse artigo se eu encontrar, e vocês vão entender do que eu estou falando. O Olavo de Carvalho, que abertamente despreza o Brasil, mora nos Estados Unidos e é um filósofo autodidata, sem nenhum demérito, tá? Suas críticas aos acadêmicos comunistas brasileiros que não viram a queda do Muro de Berlim é um contraponto importante e ajudou a tirar muito do ranço esquerdista radical comunista das universidades. Ele é um estudioso que merece ser levado a sério. É nesse ponto, por exemplo, que eu vejo que você tem uma mente mais aberta e você não é um esquerdista. Você sabe reconhecer o valor dos seus adversários. Isso aí, eu aplaudo a você por isso. Às vezes. Mas indo atrás do Olavo, além do Olavo, o papo do nazismo de esquerda caiu na net como uma forma de blindar o Trump de algumas comparações indesejáveis para qualquer candidato a cargo eleitoral com o homem do bigodinho de Charles Chaplin, que foi um dos piores genocidas da história. E de onde apareceu essa associação? O Trump é o Hitler? Não. Veio da oposição, claro, dos críticos, dos absurdos que ele disse durante a campanha. Um exagero de marketing político. Trump não é, pelo menos até agora, espero que nunca, um ditador totalitário. Mas ele deu pano para manga, com o nacionalismo exacerbado. É mesmo? Quer dizer que o nacionalismo exacerbado é ruim? Você acha que por a pessoa amar o seu país, ter um nacionalismo, ela está próxima de Hitler? Não é bem assim. Você não tem que ser meramente nacionalista, você tem que ser um supremacista. Para você chegar perto de Hitler, você tem que começar a mostrar indícios de supremacia. Supremacista é dizer, não, meu povo é melhor que os outros são inferiores. E começar a colocar desculpas como Hitler fez. Trump não fez isso, Maurício Ricardo, então não tem nada a ver. Eu sei que você não afirmou que ele é Hitler, mas admita. Você está querendo chegar nisso aí. Quando ele usava o slogan America First, se não me engano, né? Primeiro América, América primeiro. Mas é claro, cara, ele é presidente dos Estados Unidos, ele não é presidente do mundo, ele não é presidente do Brasil. Ele tem que representar primeiro os interesses da América, que é os Estados Unidos no caso. Assim como o presidente do Brasil tem que representar os interesses do Brasil e por aí vai. Ele falou naquele discurso dele que cada país deve representar seus próprios interesses. Isso não tem nada demais. No discurso xenófobo, quando disse que construiria um muro para os mexicanos não entrarem e... Meu Deus, Maurício Ricardo, você não falou isso. É óbvio que ele falou de um muro, mas não foi para mexicanos não entrarem. Foi para imigrantes mexicanos ilegais não entrarem, Maurício Ricardo. Não se faça de doido, cara. Eu elogiei, eu disse que você é inteligente e você é. Se você está afirmando isso realmente, com sinceridade, você está desinformado, cara. Os mexicanos, muitos mexicanos estavam entrando ilegalmente nos Estados Unidos. E todo país que se preze tem que cuidar dessas políticas migratórias, porque é um perigo. Veja o Brasil está sofrendo um fluxo de imigrantes ilegais venezuelanos fugindo da perversa ditadura de Maduro, e tá lá Roraima sofrendo um ciclo de prostituição, de crime, porque os caras não têm onde cair morto. Não é assim que funciona não, Maurício Ricardo. Talvez a ideia seja excessiva de botar um muro para eles pagarem, mas não é uma ideia xenófoba. Até porque muitos imigrantes legais que moram no México estão muito bem, mexicanos que moram nos Estados Unidos estão muito bem, obrigado.
Existem vídeos de pessoas mexicanas legais que não são contra Trump. E o cara tá beneficiando todo mundo que é dos Estados Unidos, inclusive imigrantes, inclusive os hispânicos e os negros. Então não fala besteira, isso não tem nada de xenofobia. Xenofobia é você ter uma aversão ao estrangeiro. E Trump deixou claro que isso tem a ver com imigração ilegal. Nenhum país deve tolerar imigração ilegal, porque você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa, né, Maurício Ricardo? Então você não pode deixar como presidente qualquer pessoa, sem nenhuma espécie de critério, entrar no seu país. Ainda iria mandar a conta para eles, mexicanos, pagarem? Olha que arrogância. Quando disse que o Congresso devia dar mais... Pode ter sido exagerado, mas é porque o México tem que controlar também o fluxo dos seus cidadãos. Ele fez isso como um desabafo porque o México estava permitindo que pessoas ilegalmente entrassem e trouxessem toda sorte de crimes. De novo, veja o exemplo dos venezuelanos que estão fugindo da ditadura de Maduro. Eles trouxeram a prostituição, eles são pessoas que estão... Muitos deles estão cometendo furtos. Claro, existem muitos deles pessoas altamente sofridas que estão fazendo o possível para sobreviver. Mas não muda o fato de que a imigração ilegal em massa, sem critério, ela só causa problemas. E é isso que Trump falou, Maurício Ricardo. Tem nada a ver com xenofobia. Mais poder para o presidente fazer as mudanças? Enfim, ele falou muita merda na campanha. Mas é claro que o presidente tem que ter poder para fazer mudanças. Mas óbvio que o poder é um poder que você tem que avaliar para ver até onde ele está dizendo isso, né? É muito vago você dizer isso aí. Enfim. E aí veio a galera, num exagero, chamando o Trump de nazista. Só que o Trump não foi eleito à toa. Ele também prometeu ruptura, mudança para valer, peitou a grande mídia, fugiu do discurso morno, até apelou para a baixaria, mas dizendo que o povo queria ouvir, e com isso conquistou um eleitorado que não aguentava mais político tradicional e queria mudanças rápidas, um líder ousado, que não isso se curvasse ao politicamente correto. Isso lembra o cenário atual de algum país que você conhece? Isso lembra algum candidato especificamente aqui no Brasil? Sim, sem julgamento de mérito, é importante frisar que a maioria esmagadora dos revisionistas que querem, porque querem que o nazismo seja de esquerda, e para isso usa subliteratura da pior espécie, que é... Veja assim, é isso que você faz. Você reduz a contraditório, as pessoas que discordam que o nazismo é de extrema direita, e você chama de revisionista, você diz que eles usam literatura da pior espécie, Maurício Ricardo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Respeite o contraditório. Acreditem, não é levada a sério fora dos círculos dos radicais? Em suma, veja o que eu disse. Isso aí não é levado a sério, ou seja, é um bando de snobs elitistas que dizem que é a verdade, e as pessoas que não concordam, elas são pessoas esnobadas, que ele diz, não, pessoas sérias não acreditam nisso. Você reparou como o seu discurso é dessa forma? É claro que automaticamente não quer dizer que eles estão errados, mas eu estou mostrando o padrão. É isso que essas comunidades científicas fazem. Elas se prendem a uma teoria, a um modelo, e elas negam o contraditório. Elas dizem que não, todo mundo é capaz de fazer ciência. Na teoria sim, na prática não é bem assim. Elas serão ridicularizadas, você está mostrando isso. Pessoas que têm uma agenda é eleitora do Bolsonaro. E por favor, eu peço calma, bolsonaristas. Já tive minha fase de tretar com ele, mas eu tô acostumado a discutir política, perder a eleição, me arrepender do meu voto, e só vou deixar o Brasil se eu for exilado pelo Bolsonaro, até porque eu sou duro pra caralho pra viver fora. Não se preocupe não, carinha. Se você não virar um criminoso, assaltando banco, que for, você não vai ser exilado por ele. Até porque nenhum de nós vai querer isso. O paralelo aqui ainda é Trump e Bolsonaro, não Hitler e Bolsonaro. Eu sei... mas admita que você quer chegar aí, Grande, mesmo que você não esteja dizendo isso em momento algum. É que o Bolsonaro é um falastrão, ele admite isso, ele fala demais. Sim. Agora que é candidato, tem usado os filhos dele, também políticos, como porta-vozes de temas polêmicos, mas não diz que ele é o Hitler. Só que, se você for levar a sério o que ele fala e falou ao longo da vida, e é bom que se faça isso com qualquer candidato à presidência, o Trump, perto do Bolsonaro, é um deputado do PSOL. Se ele resolver fazer o que disse no passado e agora nega, não sei se a nossa frágil democracia, corroída nas entranhas pela roubalheira no Congresso e no governo e pelo clientelismo e lentidão do judiciário, resistiria ao ataque de um líder messiânico que ganhasse o apoio das massas e dissesse, eu vou fechar tudo. Isso aconteceu em várias republiquetas de banana à nossa volta, com um resultado sempre desastroso. A gente tinha medo do Lula fazer isso, lembra?
os mais velhos vão se lembrar. Ele teve que escrever uma carta ao mercado porque só a perspectiva dele ganhar atrapalhou a economia. O que eu sei é que qualquer um que leia as condições em que o povo alemão se tornou nazista, e é importante dizer, não existiam alemães e nazistas. O nazismo surgiu e cresceu pela vontade manifesta do povo alemão. Vai achar muita semelhança com esse momento da história do Brasil. Sim, amiguinho, só que você não tem uma raça que está sendo colocada como subhumana, uma raça que está sendo colocada para baixo por supremacistas. Você não tem isso no discurso de Bolsonaro. Você tem uma oposição a uma elite esquerdista que tem dominado o nosso país e causado um grande infortúnio, inclusive nos deixando endividados. Isso não tem nada a ver com Hitler, cara. Mesmo que o padrão de satisfação seja parecido, mas as ideias, os contextos são muito diferentes. Se tem supremacistas, me diga quais são, Maurício Ricardo. Porque Bolsonaro, goste você ou não, o que ele mais tem falado tem sido de tornar as pessoas iguais. Isso você não pode negar, cara. O alemão comum, o cidadão alemão, estava como nós, descrentes da eficiência do Estado, descrentes da honestidade dos homens públicos, com alto índice de desemprego e violência, sentindo uma certa decadência dos valores morais, tudo muito parecido. Ou seja, viu só, gente? Eu falei que ele estava querendo chegar aí. Ele está com medo de afirmar porque ele sabe que não pode. Tanto é errado como seria um crime ele afirmar que Bolsonaro é nazista. Mas ele está dizendo, não, mas está chegando lá. É isso que você está fazendo. Então, se a comparação com o nazismo foi uma pedra no sapato do Trump, ainda mais depois que os neonazistas e a Ku Klux Klan andaram saindo por lá, imagina aqui. É óbvio que toda a merda que o Bolsonaro jogou no ventilador nos últimos 30 anos como congressista vai voltar para ele na campanha. Ele já disse que fecharia o Congresso no dia seguinte da sua eleição. Sim, ele disse, mas há um contexto para isso, Maurício Ricardo. Você não pode pegar as frases das pessoas simplesmente sem você explicar o contexto delas. Isso aí é desonestidade grande. Já disse que o Brasil só vai ter conserto com militares nas ruas e uma revolta com pelo menos 30 mil mortos. Falou que ia matar o presidente FHC. De novo, frases descontextualizadas. Hoje nega, fica revoltado quando chamam ele de torturador, mas já bateu a mão no peito e disse, eu apoio a tortura. Se não me engano, ele falou tratamento enérgico, que não é a mesma coisa, mas não vamos discutir esse ponto agora. Recentemente, há um ano, em fevereiro passado, mandou um recado. Tem essa historinha de Estado laico não, nós somos um Estado cristão. Isso aí também tem o seu contexto, mas continuemos. Nesse mesmo caminhão, há exatamente um ano, em Campina Grande da Paraíba, disse, e isso para mim é o mais grave, vamos governar para as maiorias, as minorias têm que se curvar. Ou ela... Ô, Maurício Ricardo, democracia é assim. Se a minoria quer votar no Lula, a maioria quer votar no Bolsonaro, a minoria tem que aguentar a opinião da maioria, sim. Ele está falando em relação ao que a maioria das pessoas querem, em relação à democracia. Claro que tudo, praticamente em tudo, você fazer as minorias não terem vez nenhuma já é outra coisa. Mas em relação às decisões, a maioria que decide. E creio que era isso que ele quis dizer. Elas se adequam ou desaparecem. Olha, ele tem dito com a proximidade das eleições que muitas frases proferidas no passado, como preferir ter um filho morto a um filho gay, ou ninguém gosta de homossexual, a gente suporta. Se ouvir dois bigodudos na rua beijando, dou porrada, eram... De novo, as velhas questão do homofóbico. Maurício Ricardo, ele já falou tantas vezes que o problema dele era com a questão do kit gay. Claro que ele tem... O que o Bolsonaro pensa em relação ao homossexualismo é que ele acha que é um problema comportamental. Então, para ele, a pessoa que se torna homossexual é uma pessoa que está tendo um problema de conduta. É a opinião dele, ele pode estar errado, claro. Mas contanto que ele não transforme isso em política do Estado, isso aí é apenas da vida dele. Claro, e contanto que ele também não cometa crime. Mas esse é o contexto do que ele diz. Ele acredita para a educação dele que, sim, os pais em geral não querem ter filhos homossexuais. Você quer, Maurício Ricardo, você quer que seu filho seja homossexual? Não quer dizer que você não vai amá-lo se ele passar a ser. Mas dizer que você vai ficar super feliz. Não, meu filho, que legal, vai lá beijar o povo, não tem problema. Cara, a maioria se decepciona. Foi isso que Bolsonaro quis dizer. Mas vamos continuar. Eram exageros, balas perdidas. Ele estava preocupado com o kit gay nas escolas. Mentira, ele não gosta de viado. Cara, independente que ele não goste de viado, de homossexual, isso não é da sua conta. É a opinião, o gosto dele.
Ninguém é obrigado a gostar. Eles dizem umas bichices que são inconvenientes, cara. E tem gente que não gosta mesmo. Não quer dizer que essa pessoa vai sair agredindo e se encontrar na rua, tem nada a ver. Tem coisas que são insuportáveis. E aliás, algumas dessas bichices, como se chamam, até mesmo homossexuais mais sérios não gostam, porque os estereotipa. A maioria dos homossexuais são pessoas que agem normal. Você chega num ambiente e elas estão lá agindo normal como todo mundo. Não estão clicando uma placa na sua cabeça e dizendo, eu sou homossexual. Eles não estão nem aí pra isso. Eles estão indo viver a sua vida. O homossexualismo se refere só às suas vidas íntimas, onde eles preferem pessoas do mesmo sexo. E esse tipo de coisa, os estereotipos muitos não gostam. Inclusive eu gostava de uma série chamada Will e Grace, mesmo sendo contra o homossexualismo, que o Will, que é gay, ele era um cara muito simpático, o cara era muito engraçado, e você não via ele sendo agindo de forma bicha, como o amigo dele lá, que era todo... E ele era um personagem muito amável. Então, é bem por aí. Mas vamos continuar. Mas vai aceitar beijinho de gay no rosto, porque é isso que político em campanha faz. Pega a criancinha no colo, é batizado no Rio Jordão para ninguém duvidar de que ele é cristão e defende a família. Aliás, ele gosta tanto de família que já está na terceira. Isso não tem nada a ver, Maurício, cara. Você tá pegando a vida pessoal dele, os fracassos da sua vida, para dizer que ele não gosta de família. Isso só prova que ele não foi um bom exemplo familiar. Mas não quer dizer que ele não valorize a família. E, inclusive, ele pode estar valorizando agora. Mas eu concordo que muitos políticos fazem determinadas mostras públicas para serem agradáveis. Mas isso vale para todos, Maricicada, até mesmo para você mesmo. Então é isso que ele está orientado a dizer. Mas no passado mandou as minorias se adequarem ou desaparecerem. E o passado... De novo, minorias se adequarem no sentido de que elas concordarem com a opinião da maioria em relação às votações. É assim que tem que ser, isso é democracia, Maurício Ricardo. É um ano, não é 20, 10 anos atrás, não. Se eu fosse um filho da puta com uma pauta de esquerda, eu ia lembrar que cadeirante, negro e mulher entram na lista de minorias, porque ainda não tem em nenhum indicador socioeconômico as mesmas oportunidades. E, gente, na política, minoria não é menor número, é parcela que tem menos oportunidade por suas características físicas, étnicas ou sexuais. Sim, mas Bolsonaro claramente está falando de minoria no sentido de menor quantidade. Até porque mulheres não são minoria em nenhum sentido. Tanto elas possuem uma grande quantidade, em alguns lugares até maior, como muitas dessas coisas que eles dizem que elas são oprimidas não é verdade. Mas vamos continuar. Um regime com religião oficial que manda as minorias se adequarem não é uma democracia plena. Quando a maioria manda e a minoria obedece, e tem que se curvar, o governo está usando a máquina do Estado para oprimir quem mais precisa dele. Então eu, particularmente, acho todas essas afirmações absurdas e indignas de um candidato à presidência. Esse Brasil preconceituoso não é o Brasil que eu conheci, não é o país que eu quero para mim e para os meus filhos. Tem ideias do Bolsonaro que eu aprovo. Diminuição da maioridade penal para 16 anos, penas mais duras e justiça mais rápida, especialmente para corruptos, estupradores e homicidas, polícia bem paga, equipada e treinada. E é aqui que eu dou mais um elogio a você por você estar tendo a cabeça no lugar e admitir as boas ideias de quem você não gosta. Parabéns. Mas nem essa última, a polícia bem paga, bem equipada e treinada, um presidente numa democracia capitalista básica, com um tripé de 3 poderes independentes, executivo, legislativo e judiciário, conseguiria fazer sozinho como presidente. Primeiro porque a lei tem que ser aprovada pelo Congresso. Justiça tem que ser feita no judiciário. E o nosso judiciário é uma bosta e o nosso Congresso é uma bosta. E as polícias militares estão subordinadas, primeiramente, aos governadores de estado. Então tá facinho, em nome de, é o que o povo quer, alguém chegar e mandar todo o sistema democrático à merda. Eu não sou cego, eu tô vendo o fanatismo dos eleitores do Bolsonaro. Eu tô vendo muitas pessoas de bem dizendo que é exatamente isso que elas querem. Arma em casa, fuzilamento de bandido, tortura, gays que se adequam ou desaparecem. Calma aí, Maurício Ricardo. Não é bem assim. Fuzilamento de bandido? Entenda uma coisa. A criminalidade está tão forte que as pessoas estão de saco cheio. Então, claro que as pessoas vão dar essas afirmações meio que... Eu não aguento mais. Você faria o mesmo, Maurício Ricardo. Você com certeza deve ter pensado coisas assim. Queria mais que explodisse uma bomba no Congresso, matar todo mundo. Claro que as pessoas não estão realmente dizendo isso. É porque as pessoas estão de saco cheio. As pessoas não aguentam mais. Mas a maioria suprema não vai ser capaz de fazer isso, nem de sugerir que isso seja feito. As pessoas simplesmente estão extravasando sua raiva de uma situação extrema. E a questão da arma é a questão armamentista que eu vou falar em outro vídeo. Mas não é assim como você está dizendo.
parecem criminosos ou suspeitos, que podem ser inocentes, aguardando julgamento, empilhados em presídios, que são a filial do inferno, porque é isso que bandido merece. Sim, eles merecem ficar no presídio, sim. Aí eu vejo o Trump parecendo um deputado do PSOL perto do Bolsonaro no espectro político e penso, tá aí. É por isso que estão querendo reescrever a história e dizer que o nazismo é de esquerda também aqui no Brasil. De novo a questão de reescrever a história. Ah, para com isso, Maurício Ricardo. Mais de 70 anos depois da guerra. Aliás, meus respeitos à Força Expedicionária Brasileira, tá? Que foi lá ajudar a ganhar a guerra, ainda que em pequena escala, com pouca gente, mas que teve essa história abafada pelos professores esquerdistas dentro das faculdades. Então Muito a gente bem. não fala da FEB, que fez um excelente trabalho. Eu até me levantei e fui ali para buscar a minha medalha da FEB. Essa aqui é a medalhinha que os heróis de guerra receberam quando voltaram do Getúlio. Getúlio tinha tanto medo deles que já no navio de volta, no porta-avião que trouxe eles de volta, eles foram tornados civis e entraram para a reserva. Porque o Getúlio era um totalitarista no meio de uma guerra vencida pela democracia. Tá aqui, ó. Não é nada contra o exército, não. Essa aqui, então, ó, em plena ditadura militar de 64, eles ganharam, acho que nos 25 anos da vitória. Enfim, respeito à FEB, meu problema não é com o exército, tá legal? Mas voltando ao que eu estava dizendo, para tirar o direito das pessoas que enxergam o risco desse tipo de intolerância e ódio confesso, na direita ou na esquerda, de buscar referências históricas, eu estou falando de referência, não cópia, e comparar o momento do Brasil de hoje e o Bolsonaro com o momento da Alemanha da década 20 e 30 e o Hitler, se fala muito na Lady Godwin. Botou nazismo no meio, perdeu. Mas o que ela diz, a Lady Godwin, que eu fui pesquisar, tá na Wikipédia, tá? Mas é a melhor fonte que eu achei, isso é a Lady Godwin. À medida que uma discussão online se alonga, a probabilidade de surgir uma comparação envolvendo Hitler e os nazistas tende a 100%, é uma coisa assim. O Dr. Godwin, o advogado que criou a frase, falou isso na ironia, na zoeira. Mas nesse caso não é uma discussão online, não, é só ler o livro. Ó, esse primeiro aqui, ó, não precisa nem ler os três. Esse aqui, ó, A Chegada do Terceiro Reich ao Poder. O cenário assusta. Somos um povo descrente, decepcionado, querendo mudanças rápidas e boa parte do eleitorado está colocando todas as suas fichas num cara que nunca ocupou um cargo executivo, mas evoca no seu discurso a lembrança de tempos melhores e mais grandiosos e se apresenta como o grande pai que vai resolver tudo limpando o Brasil dos comunistas e da liberalidade que destrói as famílias. Ele se diz de direita, conservador e cristão. E os eleitores mais fanáticos dele juram que o que tem fudido o Brasil, que é fudido desde a colônia, mas deixa tudo bem, é a esquerda e a pouca vergonha gay personalizada na Pablo Vittar. Não, Paulo, Maurício Ricardo. A questão é muito mais complexa do que isso. Pablo Vittar como pessoa é apenas um rapaz qualquer. E eu ouso dizer, rapaz mesmo, não é mulher. Isso não é homofobia, isso é constatação da realidade. Se ele acha que é mulher, deixa ele achar. Agora o que acontece? Ele é só um peão usado pela Globo para poder divulgar toda essa questão trans. Mas ele não é o que está arruinando o Brasil, ele é só uma consequência do que já tem sido feito. Agora você não pode negar, Maurício Ricardo, que há uma grande ditadura gaysista que cada vez mais está ganhando espaço e querendo calar nossas bocas. Mas como esse não é assunto do vídeo, eu não vou me aprofundar nisso. Continuemos. Pablo Vittar é o problema do Brasil. É assim o mantra do Fla-Flu Online. E mesmo que esses conceitos, esquerda e direita, sejam vagos e muito mal compreendidos... Que legal, Maurício Ricardo. Então você admitiu que os conceitos estão vagos, porque é assim que vocês deixam. Eu ainda fui generoso de dizer que vocês sabem o que é esquerda, mas parece que nem a esquerda você está achando que sabe. Pelo menos por essa sua declaração é o que está parecendo. Corroborou com aquilo que eu disse, que vocês não sabem o que é direita, e mesmo assim vocês ousam dizer que o nazismo está na extrema direita, mesmo sem você ter essa noção. Reparou tua incoerência, Maurício Ricardo? Agora, tudo de ruim, até porque os conceitos são vagos e muito mal compreendidos, tem que ser de esquerda para esses caras. Não era assim quando, no auge da roubalheira do mensalão do Lula, o Brasil navegava um bom momento econômico. É, Maurício, mas é porque nessa época a maioria não estava consciente disso. Eu mesmo só comecei a entender essas coisas há apenas uns 2 ou 3 anos, até menos que isso. É por isso que as pessoas não sabiam. Quase todo mundo foi enganado por Lula, Maurício Ricardo. E acredito que até você.
O Lula foi reeleito e ainda elegeu 2 vezes aquele poste acéfalo chamado Dilma. Ou seja, a minha opinião, a sua opinião, são muito mais maleáveis do que a gente mesmo pensa. A gente quer sair do que é ruim e quer o melhor. A gente quer emprego acima de tudo e poder subir na vida. Sim. Quantos lulistas de ontem não são os bolsonaristas de hoje? Gente que se decepcionou e mudou de time. Porque hoje é outro dia, né? Antes ele roubava, mas fazia. Quando parou de fazer e só roubou, com seu plano de se perpetuar no poder, e a turma dele botou as asinhas comunistas românticas para fora, caiu a ficha. Então agora, com toda a classe política queimada, nós estamos nos lançando a uma curva bem radical à direita. E é por isso que o nazismo aqui, em mais uma cópia mal ajambrada do que acontece nos Estados Unidos, tem que ser de esquerda. E aí, mais uma vez, você mostra que você está querendo dizer que Bolsonaro está tendo ideais nazistas. Você diz que não afirma, mas você fala. Pronto, tá explicado. E se acontecer com a gente algo parecido com o nazismo, ou com o fascismo, ou uma ditadura de qualquer forma ou modelo, a gente chama de outra coisa. Oremos. Se gostou do vídeo... E aqui encerramos nossa refutação. Então, Maurício Ricardo, repare que você não consegue estabelecer nenhum nexo de que nazismo é extrema direita. Não era sua intenção no vídeo, mas você várias vezes tentou botar alguma coisa apenas se valendo de falácia da autoridade, citando esse autor, acho que é Evans, né? Eu já esqueci porque eu fiz esse vídeo em vários dias diferentes. E é isso que você falou, cara. Você nunca aponta uma característica de direita. E é isso, e você fica tentando empurrar o nazismo ou a possibilidade de nazismo para Trump, para Bolsonaro, ao mesmo tempo que se esquiva de dizer que você está falando isso. Isso não está sendo um bom comportamento. Mas é isso. Que fica a reflexão, que fica aí a refutação, deixando claro mais uma vez que se refere somente ao que Maurício Ricardo falou nesse vídeo. Maurício Ricardo é uma pessoa talentosa, uma pessoa inteligente, mas toda pessoa tem capacidade de falar besteira, por mais que inteligente que seja. Então é isso, gente. Espero, desculpe, o vídeo demorou mais uma vez, mas espero que tenha ajudado. Deus abençoe vocês e sempre busquem a verdade.